Fala time, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais. Eu sou o Wagner Moura e hoje o vídeo promete. Isso mesmo, hoje o vídeo promete. Aí eu faço uma pergunta para vocês: você confiaria em uma inteligência artificial para fazer o remap do seu carro? Você foi lá, colocou pistão, biela, fez um cabeçotão ou montou um projeto aspirado dos sonhos e você solicita para uma inteligência artificial mudar os mapas de combustível, ponto de ignição, lambda, carga, pressão de turbo se ele for turbo, entre outros fatores. Porque eu posso afirmar para você que isso já é possível e pode mudar totalmente o jeito, o mercado, a mentalidade de fazer o remap no seu carro. Isso não vai substituir os especialistas, vai auxiliar os especialistas. Essa é a ideia de utilizar a IA. Auxiliar no remap do seu carro. E hoje eu vou explicar como a IA pode entender os mapas de carga, torque, driver wish, lambda, fluxo de ar e até mesmo aprender e te explicar como funciona a estratégia do módulo do seu carro ou de diferentes fabricantes. Isso mesmo, a IA pode te entender a estratégia do módulo e te fornecer esse funcionamento para você fazer o remap. E faremos isso na prática. Eu vou solicitar para a IA fazer o remap do Focus com 2 corpos de borboleta e vamos ver o resultado na prática. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o projeto Focus, que tem 2 corpos de borboletas eletrônicos, escape 421 e utiliza o módulo original do carro. Ele é um módulo Bosch e eu vou solicitar para a IA fazer um remap, alterando as tabelas, os parâmetros ou os valores do mapa dessa ECU, dessa central eletrônica do Focus 2.0 16 válvula Duratec, e vamos testar na prática como isso funciona. Então já se considere se inscrever no canal, se tornar membro do canal. Nós temos o nível 1 e nível 2. O nível 1 você tem alguns logos diferentes, você pode solicitar perguntas exclusivas, né? O canal, e o nível 2 tem a mesma vantagem do nível 1, porém você pode assistir os vídeos antecipadamente e você tem uma lista, uma playlist exclusiva só para membros do canal com vídeos exclusivos e técnicos que só membros do canal podem assistir. Shorts exclusivos, informações antecipadas sobre o que vai acontecer no canal ou dos projetos do canal. E aí, além de você ter essas vantagens, você também pode ajudar o canal a fazer projetos cada vez mais relevantes, técnicos e informativos para vocês, ok? Então vamos aí, time, fortalecer o canal, se tornando um inscrito, se tornando um membro, ok? Então bora lá para esse vídeo, porque eu sei que vocês devem estar ansiosos para saber qual será o resultado desse remap feito pela inteligência artificial. Então bora lá, time! Então, como eu falei anteriormente na abertura do vídeo, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre remap utilizando a IA, ou seja, inteligência artificial. E eu quero mencionar aqui 3 pontos que nós podemos utilizar da inteligência artificial. Então, o primeiro ponto, como eu comentei, é você solicitar para a inteligência artificial alterar os parâmetros das tabelas da ECU do seu motor, e ela vai preparar alguma tabela personalizada dentro daquilo que você solicitar. Economia de combustível, performance, melhorias em baixa ou média carga, né? Então, o primeiro ponto, você solicitar uma ajuda para a IA te ajudar a editar ou melhorar os parâmetros do seu módulo. Segundo ponto, você utilizar a IA e solicita para ela aprender e te ensinar as estratégias do módulo do seu carro. Então, no meu caso, ele tem uma central Bosch. Eu vou solicitar para IA: IA, aprenda e me ensine sobre estratégia de funcionamento do módulo Bosch, parte number tal, veículo tal, cilindrada. E aí eu forneço os dados do motor e ela vai me ensinar a estratégia do meu carro. Eu entendendo o funcionamento, a estratégia, a mentalidade da ECU do meu carro, isso vai me facilitar fazer o remap do carro. E terceiro ponto, se você tem uma ferramenta que captura os data loggers, né, os parâmetros do seu carro, que no caso do Focus, eu tenho uma multimídia que ela tem
utilizando lá na porta OBD, lá na DLC do carro, eu tenho um ELM327 que ele me fornece dados do motor para o aplicativo que eu tenho na multimídia, e eu consigo gravar esses parâmetros. Eu vou carregar esses parâmetros na IA e vou solicitar para a IA analisar os dados desse datalog. E aí pedindo para ela identificar onde tem mistura pobre, onde tem mistura rica, onde tem pouco ponto, muito ponto. E aí a IA vai analisar esses parâmetros, esse datalogger do carro, e vai me fornecer um feedback para me melhorar o remap do carro. Então eu mencionei 3 pontos que vamos fazer aí durante essa série de vídeos para entender e melhorar o remap do carro utilizando a IA, ou seja, a inteligência artificial. Então nesse caso eu vou utilizar o ChatGPT. Eu tenho diversas outras ferramentas que eu poderia estar utilizando, né? Então o primeiro ponto que eu vou fazer aqui, tá na outra tela, eu vou colocar aqui criar um prompt. Então eu vou criar primeiro um prompt de comando para remap de módulo deve ser solicitado os parâmetros do motor. Aí 2 pontos. Eu posso pôr aqui cilindrada, taxa, tipo de preparação, turbo ou aspirada, tipo de escapamento, diâmetro do corpo, de borboleta, Pô, senta aqui, né? Diâmetro do corpo de borboleta. Aí eu posso pôr que número do PCM, que esse é o do motor. Ela tem um nome universal de PCM, que é Powertrain Control Model, né? Então, módulo de controle do powertrain. Então é o nome mais conhecido aí, ou ECU, né? Eu posso barra ECU, né? ECU, né? Qual outro ponto que eu posso colocar aqui? Tipo de turbina, preparação, turbo, turbo, usa intercooler, posso colocar combustível utilizado, veículo somente gasolina ou flex, somente gasolina, etanol ou flex, né? O que podemos colocar mais? Comando de válvula, original ou preparado,
se disponível fornecer dados do comando auxiliar original esportivo uso do veículo. Qual que vai ser o uso do veículo? Então, uso do veículo, né? Uso do veículo, dia a dia, pista, track day, arrancada ou misto. O que podemos fornecer mais? Dá para colocar muito mais informação. Mas acho que taxa de compressão, cilindrada, tipo do comando, tipo de corpo de borboleta, a marca, né, a empresa que faz o módulo. Neste prompt fornecer um remap usando tabela com os dados de load, fluxo de ar, sonda, ignição, deixa eu arrumar aqui. Então tá vendo? Fui primeiro criando um prompt, né? Então, load, torque, fluxo, sonda, ignição, turbo, etc. Além de alterar os parâmetros do mapa, mostrar como funciona a estratégia do módulo e como fazer um remap personalizado. Mostrar 3 tipos de mapas: dia a dia, race e misto. Então, ó, vamos mandar esse comando, vamos ver como que ele vai responder. Então, primeiro eu criei um prompt aqui. Vamos ver o que ele vai me dizer, né? Vamos ver, analisando aqui. Então, voltamos aqui, time. Ele tinha travado aí a tela, mas a princípio o que eu fiz? Eu criei um prompt de comando que ele vai pedir informações do motor para ele criar esse mapa personalizado, ok? Então você pode ver aqui, ó, um prompt completo para gerar um remap de ECU PCM já estruturado para coletar todos os parâmetros do motor, explicar a estratégia do módulo, gerar mapas completos em tabela e criar 3 calibrações diferentes: rua, race e misto. Você pode copiar e colar esse prompt direto no chat GPT sempre que quiser gerar um novo projeto de remap. Então você vê que interessante? Aí, ó, tá vendo? A gente tá aqui, ó, você é um engenheiro de calibração automotivo, Aí vai perguntar dados do motor. Olha lá. Sistema de emissão, se é um track day, se não é. Explique limitações. Então ele vai pedir bastante informação. Você vai fornecer essas informações e ele vai gerar esse mapa para você mandar para o seu equipamento. Lembrando que a ideia não é mostrar as ferramentas e como você fazer o remap. É só mostrar
uma possibilidade da inteligência artificial ajudar os profissionais, os técnicos especializados nisso. Eu recomendo sempre você procurar especialista no ramo. Nós temos diversos especialistas no mercado, pessoas gabaritadas, com know-how para fazer isso. Eu recomendo que você procure as pessoas especialista para você fazer o remap do seu carro. A ideia desse vídeo não é estimular que você mesmo vai lá e faça o remap do seu carro, ok? Então sempre procure profissionais, temos diversos no mercado. É só mostrando uma possibilidade que o remap pode ajudar no remap para os profissionais que já têm know-how e são especialistas nisso. Apenas auxiliá-los, ok? Eu trabalho com isso há muitos anos, já trabalhei em empresas especializadas nisso, já fiz remap em diversos carros, então eu tenho um know-how nisso, tanto que o projeto Focus com duplo corpo de borboleta, eu utilizo o módulo original, estou obtendo excelentes resultados. E uso o carro no dia a dia para trabalhar. Então, o carro que eu uso para trabalhar, ando aí na média de quase 30 quilômetros para ir e quase 30 para voltar, ou seja, quase 60 quilômetros por dia. Então, o carro que eu utilizo para levar as filhas para a escola, viajar, ir para o mercado. Então, é um carro que eu uso no dia a dia. Então eu tenho know-how para mexer nisso. Eu já andei aproximadamente aí 8.000 quilômetros com esse carro com dois corpos de borboleta, escape 421 e com diversos testes de remap. E agora eu vou fazer essa série para vocês utilizando a IA para criar esses mapas e vou mostrar esse teste. Cada dia que eu vou trabalhar, eu vou utilizar um mapa diferente. Então no primeiro teste eu vou mesclar um mapa criado de borboleta feito pela IA e os demais mapas feitos por mim. Vamos ver como ele vai se comportar. No segundo teste, um mapa de borboleta só feito pela IA, depois diversos mapas feitos pela IA e depois eu vou pegar um mapa personalizado por mim, porém pedindo para a inteligência artificial, ou seja, a IA, me ensinar a estratégia do módulo Bosch do meu carro e com essa mentalidade de como funciona a estratégia do módulo eu vou fazer um remap e vamos ver qual será o resultado, ok? Então aqui eu criei esse prompt, vamos copiar esse prompt, vamos abrir aqui uma nova aba do chat GPT. Então o que eu vou fazer aqui? Colo o prompt aqui e vou colocar os dados, ó. Cilindrada 2.0, 16 válvula, número de cilindro 4, taxa de compressão desse carro é 10:1, aí preparação aspirada, vou pôr aqui, só tirar aqui, aspirada, é um motor aspirado, ok? Tipo de escapamento, aí eu vou pôr aqui esportivo 421, dois corpos de 55 milímetros, tipo de coletor de admissão, mais para cada dois cilindros. Aí esse é o fabricante Bosch, ok? Número do módulo, aí eu ponho aqui AM55 12A650 GD, perfeito. Então MPFI e sequencial, né? Então é uma injeção sequencial, tipo de eletrônico, então ele é eletrônico, perfeito, ele é eletrônico. Então não é turbo, tipo de combustível, então eu vou pôr que ele é flex, vou pedir só etanol, etanol da gasolina, se houver, não sei, etanol hidratado, também não vou misturar álcool e WT, também WT, vamos pôr 0,86, comando de válvula original,
Não tem informação. Sistema de admissão. Cornetas sem filtro. Em filtro de ar. Tem filtro de ar. Diâmetro não tenho. Qual que eu uso aqui? Vai ser dia a dia. Vou pôr misto. Uso misto. Após eu receber os dados, gerar análise do conjunto, explique. Vamos lá. RPM. Um aqui. 7000 RPM. Torque 22 kg força metro. Deve estar mais, então vou colocar aqui 25. Respostas. Um pouquinho. Respostas rápidas. Aqui ele tá perguntando mais de turbina, né? Perfeito, perfeito. Tiro isso aqui. Aí eu vou pôr usar o arquivo com as tabelas e parâmetros para descer o remap top. Aí eu vou vir aqui, ó. Não, pera aí. É diferente. Vou minimizar aqui. Vamos arrastar, tá vendo? Eu já tenho a tabela aqui que eu usei. Aí antes de gerar, quero mostrar um negócio pra vocês. Então, pera aí. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui um negócio pra vocês. Então, aqui nós temos aí, ó, uma tabela, um software que ele mostra as tabelas para serem editadas. Então aqui essa primeira é um mapa de throttle body, ou seja, um mapa de borboleta. E aí eu tenho um eixo de carga e eixo de rotação de RPM. Então eu consigo alterar os parâmetros identificando em qual coluna ou coluna, eu olho RPM, linha, neste caso eu olho carga, torque. Porque o que acontece, é o que eu sempre falo para vocês. Quando você pisa no acelerador de um carro que ele tem um corpo de borboleta eletrônico, você está solicitando para o módulo para ele abrir esse borboleta. Você está solicitando torque. O segredo desses carros com corpo de borboleta eletrônico é torque. Ele visa torque. Ele tem um mapa de eficiência volumétrica e ele tem um mapa de load, de carga solicitada, onde quando você pisa, você está solicitando torque. Então você vê massa de ar, eficiência volumétrica. Você não tem como as injeções antigas, que você tinha um mapa de tempo de injeção. Então você não altera tempo de injeção, você altera a quantidade de massa de ar que tem dentro desse motor. Então você solicitou, você está falando para ele, ó, a 4.000 RPM eu tenho 300 kg, eu tenho 300 kg por segundo de massa de ar entrando dentro desse motor. E ele vai ver essa sua solicitação de torque e ele vai falar realmente ele tem essa demanda de torque, entrega esse torque para ele. E ele entrega o torque para você. Tanto que quando você altera um mapa de torque, porque você gerou um motor com mais torque, você tem que alterar essas tabelas para ele entender que está entrando mais torque no seu motor, que você tem uma eficiência volumétrica maior, né?
Então, quando você pisa, você está solicitando. Ó, nesse eu estou solicitando torque, essa demanda de torque, essa massa de ar entrando dentro do seu motor. Ele vai analisar. Se ele vê que é coerente, ele vai falar, entrega esse torque solicitado. Se ele vê que não é coerente essa sua solicitação de torque, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma estratégia e entregar aquilo que está dentro dos limites dele, dentro da tabela. Por diversas vezes, eu criei mapas que quando eu solicitava torque ao motor, o que ele fazia? Ele limitava a borboleta. Ele falou, não, limita a borboleta em 40%. Por quê? Ele via que os outros mapas não estavam coerentes. Ele falou, pô, ele está solicitando um torque, uma carga muito alta, e eu acho que esse motor não tem tudo isso de torque, limita. Então, você tem que trabalhar na estratégia do motor para quando você solicitar essa demanda, ele entender que realmente o motor tem essa demanda de torque, tem essa nova eficiência volumétrica. E aí ele não vai limitar o motor. Então, quando você faz o remap, você está tirando essas limitações de demanda de torque e solicitando demandas maiores. E aí você tem que tomar muito cuidado, principalmente em carros turbo, porque a demanda de torque solicitado num carro turbo é muito maior que um aspirado. E você pode estar solicitando uma demanda de torque tão alta que pode quebrar o motor do seu carro, pode danificar a turbina, pode derreter vela, válvula, pistão, o ponto de ignição pode entrar errado. Então a demanda de torque, de load no motor tem que ser bem analisada e estudada. O carro original ele tem que atender diversos requerimentos de emissões e do projeto do carro. Então ele atende dentro dessa tabela o projeto em qual ele foi solicitado, a potência, o torque, entregar algo suave para o cliente, né? Que não dê tranco, que não seja tão bruto. Então esse é um mapa de corpo de borboleta, onde você pode retrabalhar esses parâmetros para tirar o delay do corpo de borboleta, ok? Então esse é o primeiro mapa. Eu quero agora mostrar um outro mapa para vocês. Então deixa eu abrir aqui esse mapa. Agora eu vou abrir um mapa de ignição. Vamos lá, um mapa de ignição. Vou aqui abrir. Então aqui é um mapa que ele também tem uma forma de tabela, e aqui eu tenho diferente, ó. Aqui no eixo X, no eixo Y, eu tenho RPM, e no eixo X eu tenho carga do motor. Então eu posso trabalhar o ponto aqui, utilizando o RPM e a carga. Então qual que é a ideia? Eu criei tabelas em arquivo de Excel, onde que eu anexo isso na inteligência artificial e solicito para ela fazer um retrabalho desses mapas. Então, primeiro eu criei esse prompt de comando com informações do motor. Depois eu vou adicionar uma tabela. Cada aba eu vou ter um arquivo. Então, numa aba eu vou ter o de load, load requested, torque, sonda alvo, sonda de proteção, correção de ignição parcial, mapa principal, fase fria, fase quente. Então é importante a gente ter todos esses mapas para solicitar essa atualização para a inteligência artificial, ok? E aí agora eu vou mostrar um outro mapa, que é um mapa de sonda. Então eu mostrei um mapa de corpo throttle body, ou seja, de corpo de borboleta. E mostrei o mapa de ignição, e agora eu estou mostrando uma tabela da sonda. Veja que a sonda ela te dá o valor aqui de 128. 128, se você converter para AFR ou para lambda vai dar lambda 1. E aqui, dependendo do seu combustível, ele vai dar aí, no álcool, ele vai dar 9 para 1, né? O AFR. Então aí vai depender do seu mapa. Então aqui eu tenho ele em forma de hexa, e aí o valor dele de 128, que convertendo aí para lambda, ele vai me dar a lambda 1. E aí você pode alterar também a lambda alvo ou lambda de proteção. No meu caso, o que acontece? Essa injeção Bosch, ela ainda tem sonda banda estreita, né? Não é sonda banda larga. Na verdade, é uma sonda planar.
Ela é uma evolução da sonda convencional, ela faz uma leitura mais rápida que a sonda convencional, mas ela não é tão eficiente quanto a sonda de banda larga. E aí esse tipo de sonda convencional e banda larga, ele trabalha mistura rica ou pobre, ele não altera os parâmetros dentro da sua tabela de lambda. Então é uma estratégia um pouco complicada para você acertar esse tipo de motor. Então ele trabalha em looping fechado ou looping aberto, né? Quando ele está fechado, ele tenta corrigir entre rico e pobre, então a sonda fica chaveando. Eu já mostrei diversos vídeos aí no canal, shorts, em que eu mostro lá na minha multimídia a sonda trabalhando rico e pobre, ou seja, a malha está fechada, ele fica tentando corrigir. Quando ele, dependendo da estratégia do seu módulo, a partir de um determinado momento, ou posição de borboleta, ou demanda que você solicitou, ou rotação, ele entra em malha aberta, o looping aberto, onde que ele entra em modo que ele só enriquece, ele não tenta corrigir a mistura. Algumas estratégias desses módulos, mesmo planar ou banda larga, mesmo em alta, ele tenta manter uma lambda próxima de 1. Tem alguns módulos que trabalham dessa maneira. Então ele não trabalha mais com looping aberto ou fechado. É correção por lambda. Então em diversas faixas de rotação e carga do motor, ele vai atender aquilo que está na tabela, tentando sempre próximo de 1, para você ter um carro econômico. Tem alguns carros. E aí você tem um mapa de proteção da sonda. O que esse mapa faz? Quando ele vê uma demanda, um ponto muito alto, uma demanda muito alta de torque solicitada pelo pedal do acelerador, ele deixa o mapa de sonda lambda alvo e ele entra no lambda de proteção, onde ele vai enriquecer a mistura para esfriar a temperatura dentro da câmara de combustão, quando ele recebe uma mensagem do KNOC, do sensor de detonação, do KS, né? Então, às vezes, isso é uma das estratégias desse mapa. Ele tem outras estratégias, então ele vai enriquecer a mistura em determinadas condições para esfriar a temperatura do motor. Ele pode ver também por temperatura, você ir para uma região que é muito quente, ou dependendo da pressão atmosférica, se você estiver num país ou você não estiver na praia, num lugar muito alto, que ele vê que a pressão atmosférica está num lugar alto, a pressão atmosférica é baixa, ele vê que a mistura pode ficar pobre. Ou quando você está na praia, que a pressão atmosférica é igual a 1, né? A pressão dentro do coletor vai ser 1 também. Se você estiver num lugar alto, a pressão atmosférica é 800. E aí ele vai manter no coletor 800, ou seja, menor que 1 bar, né? Então, ele, dependendo da estratégia, ele vai enriquecer a mistura para proteger o motor do seu carro. Então, ele tem esse mapa de lambda de proteção para tentar esfriar a mistura dentro da câmara de proteção. Então, eu tenho diversos desafios quando eu coloquei 2 corpos de borboleta, escapamento 421, porque eu tenho que vencer essas estratégias de proteção do motor e indicar para o motor que eu tenho um novo mapa de borboleta, um novo mapa de load, de carga, e um novo mapa de torque solicitado, e um novo mapa de ignição, de lambda alvo, lambda de proteção. Então, sempre que eu solicitar o acelerador, ele vai agora entender com esses novos parâmetros que realmente eu tenho aquele torque solicitado. Então, como eu comentei, por diversos remaps de teste que eu fui fazendo, eu tenho aí no canal que em alguns pontos eu via que a mistura ficava pobre em alguns pontos, enriquecia em outros. Na fase fria ele trabalhava de uma maneira, na fase quente de outra. Ele bloqueava o acelerador e quando eu ia reduzir, eu demandava motor. Eu estava numa quarta, jogava uma terceira bruscamente, pisava no acelerador. Algumas vezes ele bloqueou. E aí eu fui retrabalhando isso e hoje eu alcancei um nível que ele entende que aquela demanda é verdadeira e eu tenho um carro muito legal pro dia a dia. Então eu vou mostrar aí nos próximos vídeos como que foi esses diferentes testes e quais foram os resultados, ok? Então eu mostrei aí os mapas, vou agora retornar para minha inteligência artificial. Vamos ver o que ele vai gerar. Então eu vou pôr aqui, usar o arquivo com tabelas e parâmetros para fornecer um remap top. Criar, eu vou pôr, criar uma tabela para download com o mesmo
mesmo número de linhas e colunas em cada tabela e aba dentro deste arquivo. Ou seja, criar tabela de load 1, 2, 3, 4, fluxo de borboleta 1, 2, 3, 4, lambda alvo, lambda de proteção igual está dentro do arquivo. Não modificar nada, apenas modificar os parâmetros das tabelas com 3 tipos de remap. Aí, ou seja, aí eu vou pôr aqui dia, pista e misto. Por que eu faço isso? Porque às vezes, peraí, deixa eu voltar aqui que eu não estou compartilhando com vocês. Então, olha lá, tá vendo? Adicionei a tabela que eu criei com cada parâmetro desse módulo e tô pedindo para esse prompt gerar essa tabela para mim com novos valores. Então, eu vou pegar esses valores, vou jogar no programa, no software que escreve, porque é o que acontece, você tem um software que ele lê e escreve os dados dentro do PCM, e você tem um software que ele edita os valores. Então, eu vou pegar esses valores e jogar dentro do software que edita os parâmetros, salvar esse arquivo, jogar no arquivo que escreve esses parâmetros, carrega esses parâmetros dentro do módulo PCM, ou seja, dentro do ECU. E vou começar a fazer essa série de testes no Focus com 2 corpos de borboleta, ok? Vamos jogar aqui, vamos ver o que a inteligência artificial vai fornecer para mim de estratégia desse módulo e da tabela, ok? Então tá lá, ó. It's like I can't do more advanced data analysis right now. Então, ele não pode mais fazer uma análise avançada agora mesmo. Por favor, tente mais tarde. Ele não está fazendo porque eu utilizei ele. Então eu vou mostrar depois como que vai ficar. Girar. Olha sobre a estratégia deste módulo Bosch como solicitado no prompt. Aí, ó, vamos ver o que ele gerou. Aí ele me manda aqui a parcial de lambda, em WAT ele recomenda 0.88. Isso por dia a dia. Aí pro race ele me recomenda um torque alvo de 25, ignição otimizada para etanol. Lambda ele já solicita 0.86 para race, por dia a dia parcial 0.96 a 0.92 e WAT ele solicita Wide Open Throttle, ele solicita 0.88. E o misto, ele solicita uma parcial de 0.94 e WAT 0.87 de lambda. Então ele me forneceu aqui o que ele recomenda para uso street dia a dia, race, pista ou misto. Vamos ver aqui o que ele recomenda mais. Então agora aqui, eu tô pedindo
para ele falar sobre a estratégia do módulo Bosch AM5512A650GD, né? Então vamos ver se ele vai fornecer, como funciona a estratégia desse módulo. Vamos ver. Olha o que ele me fala aqui, hein? Ó, perfeito, Wagner. Abaixo está a explicação técnica completa da estratégia DCU Bosch AM5512A650, exatamente no nível profissional de engenharia automotiva, conforme solicitado no seu prompt. Então, primeiro cria um prompt. Dá para criar um prompt bem completo, copia esse prompt, fornece essas informações para IA, e aí ele vai fornecer uma tabela com os novos valores e vai te mostrar como funciona a estratégia. Outro ponto, vou depois fazer um vídeo carregando os dados da multimídia, do Datalogger, pedindo para ele analisar esses dados para mim. Então, primeiro, criei o prompt de comando. Segundo, pedi para ela me fornecer as tabelas com os novos valores. Pedi para ela me fornecer como funciona a estratégia desse módulo, né? E depois eu vou escrever esses novos parâmetros do módulo e você vai acompanhar um vídeo testando esse carro indo trabalhar. E depois nós vamos coletar os dados do Datalogger, vamos carregar na inteligência artificial, vamos pedir para ela analisar. Então depois vamos ver o resultado. Tô bem ansioso aí para ver o resultado, acredito que vai ser bem legal. Espero que vocês gostem desse conteúdo, é um conteúdo bem legal, bem técnico e bem informativo. Não quero gerar nada polêmico, não quero criar aí algo ruim no meio automotivo. A ideia é mesmo evoluir o ramo automotivo, né? Você vê que diversos equipamentos, até a própria Fueltech, utiliza inteligência artificial. Hoje a IA está em tudo, né, pessoal? Inteligência artificial está sendo usada em diversos setores. Então, nada mais justo de utilizá-la também no remap do módulo, entender a estratégia do módulo. E é como eu mencionei, 3 pontos que podem ser utilizados. Para ele alterar os valores da tabela do seu mapa, para ela te ensinar, para ela aprender a ensinar a estratégia do módulo do seu carro. Então, se o seu módulo é Bosch, Magneti Marelli, Continental, Siemens, Visteon, entre outros fabricantes, tem diferentes estratégias. Então, a ideia é mostrar, pedir para ela te ajudar como funciona a estratégia do seu carro. Então, isso vai facilitar muito para o seu preparador, se ele utilizar a inteligência artificial, entender a estratégia e como alterar os mapas do seu carro. Então vamos ver aqui o que ele está me fornecendo de estratégia. Então lá, estratégia completa Bosch AM55 12A650GD. Então típica de um Ford Duratec 2.0 16 válvula flex, acelerador eletrônico, torque baseado no ECU, que é aquilo que eu comentei para você. Como ele é borboleta eletrônica, o pedal do acelerador é um sensor que manda informação para o PCM solicitando uma demanda de torque feita por você. Então você está de boa. Você desceu uma terceira marcha e deu o acelerador até o final, ele está falando, ó, aqui está pedindo demanda de torque total do carro. Ele vai entender aquilo. Tanto que tem centrais, tem ECUs, que você tem mapa de torque por marcha. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, dependendo do câmbio aí, 8 velocidades, 10 velocidades, você tem torque por marcha, né? De primeira a sexta, de primeira a quinta, de primeira a décima, e você pode pedir diferentes solicitações pela marcha que você está utilizando no carro. Então, por isso que no câmbio automático evoluiu muito. Por isso que é feito remap em TCUs. O que é TCU? É um módulo da transmissão. Transmission Control Module, que é um módulo da transmissão. PCM é o módulo do powertrain. Então, por isso que é feito remap em alguns carros de PCM e TCM, né? Para você casar a estratégia do motor com a transmissão, né? Porque você está demandando uma nova solicitação de torque para o seu motor.
Eu poderia tá falando mais tecnicamente, me aprofundando mais nessas estratégias, mas eu tô tentando fazer algo intermediário aí, pessoal. Nem muito técnico e também nem muito simples, assim. Né? Eu tô tentando equilibrar pro entusiasta e pro técnico. Então eu tô tentando equilibrar aí o melhor dos dois mundos. Eu podia estar falando mais tecnicamente, podia estar entrando em estratégia mais profunda, em bits, bytes, etc. Mas não é a intenção do vídeo. Então vamos ver a arquitetura geral do módulo. Então é controle total de torque, cálculo de carga, modelo matemático. Por que modelo matemático? Hoje, com esses mapas de torque, solicitação de torque, carga, lambda e etc., eles são modelos matemáticos, são criados por softwares, né? Esses modelos matemáticos, e eles fazem esses cálculos para gerar a sua solicitação de torque ou de eficiência volumétrica no mapa de eficiência volumétrica. E a partir daí ele vai demandar o tempo de injeção, o tempo que o bico vai ficar aberto pulverizando combustível, que é o tempo de injeção em milissegundos, né? Então 2,45 ms, ou seja, o bico ficou aberto 2,45 milissegundos pulverizando combustível. Injeção indireta, direto ali na entrada do coletor de admissão, no cabeçote, e na injeção direta, direto dentro da câmara de combustão, perfeito? Então, esses modelos matemáticos vai entender a sua demanda de torque e a partir daí vai mandar o correto tempo de injeção, o tempo que o bico vai ficar aberto pulverizando combustível dentro do coletor ou dentro da câmara de combustão, sendo o seu sistema de injeção indireto ou direto, perfeito? Aí, ó, tá vendo o que ele fala aqui? Que foi o que eu comentei com vocês. Esse módulo não tem sonda de banda larga, então ele não faz controle por lambda ou FR. Ele não é eficiência volumétrica puro, como ele diz. Ele tudo calcula lá. Não é um ECU baseado diretamente em AFR ou VR, ou seja, volumétrico eficiência, ou seja, eficiência volumétrica pura. Tudo é calculado a partir do torque solicitado. Tá vendo que eu falei? Por isso que é corpo de borboleta eletrônico. Então, ó, o funcionamento segue a seguinte cadeia lógica: pedal, torque, que é o torque que você solicitou, carga, ar, ele vai ver a quantidade de ar que está entrando nesse motor. Por isso que você tem o sensor que ele indica a posição da sua borboleta lá para o PCM e qual a pressão no seu coletor. Se ele utilizar o sensor MAF, que é o sensor de fluxo de massa de ar, ele calcula pela entrada do volume de ar que está entrando dentro do motor. Se ele não tem o MAF, ele tem o MAP, que é o sensor de pressão absoluta no coletor, que ele fica no coletor de admissão, ele lê a pressão do coletor e ele lê a temperatura do ar. Por essas variações, ele calcula o volume de ar que está entrando, de massa de ar que está entrando no seu motor. E aí, através disso, ele vai gerar ar, combustível, ignição, proteções. Então, ele pela carga, ele sabe o volume de ar, injeta a quantidade de combustível e indica o melhor ponto de ignição pela aquela torque solicitado no motor, e se necessário ele entra com um mapa de proteção que eu falei para vocês, que é para esfriar a temperatura dentro da câmara de combustão, evitando aí a pré-ignição ou detonação dentro da câmara de combustão, para evitar que você derreta uma vela, uma válvula, um cabeçote, uma junta de cabeçote, que acaba sendo um dos fusíveis aí, ok? Perfeito? E no pior dos casos, derreter um pistão e danificar o bloco do seu motor. Então, ele tem controle de torque, é o Torque Based Strategy, ou seja, estratégia baseada em torque. Então, o funcionamento: pedal do acelerador solicita torque desejado. Esse é o consulta o Drive Demand Map, então, a mapa de demanda do motorista, define o torque-alvo em Newton metros, né? Aplica as limitações, correções térmicas, correções ambientais, converte em torque a massa de ar, o ângulo e a carga. Então, perfeito. Aí ele tem um mapa de demanda, né? Que pode ser conhecido também como driver wish, o desejo do motorista, porque é o que o motorista está desejando de torque, né? Então, RPM, pedal e torque. Torque limiter. Então, pode ser como eu comentei. Você tem empresas de módulos. Pode ser Bosch, Magneti Marelli e alguns carros também que ele trabalha por um mapa
por marcha. Então você tem um mapa de load ou de carga por marcha, por temperatura, por RPM e por proteção mecânica, né? Torque Monitoring, ok? Implicação no remap. Ganho real vem do aumento correto do torque, alvo, borboleta sobe se o torque permitido, torque solicitado, aquilo que eu comentei. Se ele vê que o torque que você está solicitando não está correto, opa, está entrando muito ar. Aqui na minha tabela não tem tudo isso de massa de ar. Ele bloqueia, entra no modo de estratégia para proteger o seu motor. E aí, por diversas vezes, foi o que aconteceu comigo. Agora eu tenho dois corpos de borboleta de 55 mm. No original eu tenho um de 55. Então o volume de ar em baixa carga é muito maior, né? Se eu tenho lá 15, 20% de borboleta a 3.000 RPM, eu tinha X volume de ar. Agora com dois corpos de borboleta no mesmo posição de borboleta e no mesmo RPM, meu volume de ar pode ser 2x, duas vezes maior. Aí ele falou, pô, o que está acontecendo aqui? Então eu tive que aprimorar esse mapa para indicar para a estratégia do módulo que eu tenho uma outra demanda de torque e de massa de ar no motor, ok? Então, cada modelo matemático não apenas de mapa ou de TPS. Aí você tem os inputs de RPM, pressão de absoluta do coletor, que é o sensor MAP, tem o sensor de temperatura do ar, que está dentro do MAP, então ele é o T-MAP, né? Temperatura e pressão do coletor, temperatura do motor, que é o ECT, que ele fica ali do lado do cabeçote, na carcaça das mangueiras do sistema de arrefecimento. Então ele tem as mangueiras que saem do radiador ou do sistema de aquecimento do carro e conecta nessa carcaça do sistema de arrefecimento, e nessa carcaça vai o sensor de temperatura da água. Isso eu estou falando no Focus Duratec. Posição da borboleta e modelo volumétrico interno. Então, ó, isso eu uso o modelo térmico, load igual massa real de ar dividido por massa teórica máxima. Tá vendo? Ele está me indicando que esse eu tenho um modelo termodinâmico, que ele utiliza a massa real de ar do motor dividido pela massa teórica máxima para me dar o load, né? A carga solicitada. E eu tenho diversos mapas de carga nesse motor. Então, carga governa ignição, lambda, proteção, mistura errada, ignição errada, detonação. E aí ele me indica aqui, ó, cálculo de massa diária, eficiência volumétrica versus MAP, pressão do coletor versus RPM versus correções térmicas. Então, olha que interessante. No seu caso, duas ITBs de 55, baixa carga sobe muito rápido, alta rotação, fluxo muito elevado. Isso exige remodelar os mapas de eficiência volumétrica, borboleta e torque, tá vendo? Não adianta eu mudar um só, eu tenho que mudar esses três mapas para a estratégia funcionar corretamente. Então eu tenho, como eu comentei, o looping aberto e looping fechado, que é malha fechada e malha aberta. Malha fechada, ele fica corrigindo a mistura rico-pobre, tentando deixar o mais ideal possível próximo da lambda 1. E eu tenho a malha aberta, quando eu estou solicitando o motor, ele enriquece a mistura. Então lá, closed looping, ou seja, malha fechada. Então, ele é ativado em baixa carga, quando está em velocidade de cruzeiro, está 120, 2.800 RPM, quinta marcha, só triscando no acelerador, ele está em cruzeiro, ou em marcha lenta, né? Então, são os três pontos que ele entra em módulo de malha fechada. E aí, looping aberto, alta carga, sempre que eu solicito WOT e proteção térmica, ok? Então, estratégia ideal no seu projeto. Então, na marcha lenta, ele recomenda lambda 1, em cruzeiro 1, parcial para média 0.96 a 0.94, são os parâmetros que ele está pedindo para me adicionar lá na tabela de lambda. E em WOT 0.86. Alguns módulos originais a gente tem que fazer o contrário. Você vai fazer um remap, ele enriquece muito a mistura. Chega a dar 0.78, 0.76, lambda de carro turbo aí de performance, pessoal. E aí você tem que empobrecer para você ganhar potência, sabia? Tem alguns carros que você tem que deixar a mistura mais fina, como a gente fala no mundo da mecânica, né? Então estratégia de controle de ignição.
Então o mapa base de ignição ele tem a correção de temperatura do motor, temperatura do ar, detonação que é o KNOC, que é o sensor KS, que é os sensores que vai no bloco. Você vê que tem carro que utiliza 2, 4 sensores desses para identificar qualquer detonação ou pré-ignição dentro da câmara de combustão e com isso atrasar o ponto de ignição, evitando quebra do seu motor. Ok? Então, altitude e proteção térmica. É o que eu falei. Você pode estar num país que é muito alto, o volume de ar vai ser menor. Ele tem que ajustar. E quando você desce para a praia, como a pressão atmosférica é igual a 1, você tem que melhorar a mistura do seu carro. Antigamente, você pegava carro carburador, acertava, o carro andava liso aqui, canhão. Enriquecia um pouquinho ali por proteção. Esse camarada descia para a praia, a pressão da turbina ficava real. Né? Porque a pressão é igual a 1, pressão atmosférica, né? E aí o que acontecia? A pressão lá embaixo de turbo subia, ou ele estava subindo a serra, a mistura ficava pobre e derretia o motor. Hoje, com essas injeções, a estratégia é tão bom que você tem um sensor barométrico. Ele vê a diferença de pressão atmosférica, se está nível do mar ou acima do nível do mar em montanhas, e ele altera o ajuste da mistura para evitar quebras do motor, o que não acontecia na época do carburador, né? E aí ele tá me dando aqui, ó, para etanol e taxa de 10, baixa carga entre 38 e 42 graus de ponto de ignição, parcial de 32 a 36, WAT média de 24 a 28 e WAT em alta rotação de 26 a 30. Por quê? Alguns carros originais, o ponto é muito baixo, ele chega a dar 22, 25 de ponto em alta, ou seja, muito pouco para um motor aspirado, né? E aí você pode trabalhar para 28, 30 graus de ponto em alta, isso já vai trazer ganhos de potência e de torque para o seu motor. E aí aqui a gente tem a estratégia do sensor KNOC, que é o sensor de detonação, sensor KS, correção em até menos 12 graus, ok. Aí aqui, ó, ele já entra em proteção térmica, que ele atua em lambda, torque, ignição e borboleta. E aí ele já me dá os graus que eu quero fazer essa proteção. Visão global. Porque a CCU é excelente para a preparação. Recurso: torque based, controle de borboleta, ele é flex, fuel, KNOC adaptativo, proteção térmica, ok. Aí ele me fala aqui, ó, torque máximo, alvo máximo 25 kg força-metro, potência estimada, tá vendo? Ele está estimando a potência em cima do original. Então ele fala com essa preparação, com 2 corpos de borboleta, escape 421 e um remap personalizado, ele dá uma estimativa de 190 a 205 cavalos. Isso com corte a 7.000, lambda em WAT 0,86 e o ponto de ignição entre 26 e 30 graus em WAT, né? Sim, gerar mapas reais. Vamos ver se ele vai gerar os mapas. Vamos lá. Vamos ver se ele vai me gerar os mapas. Aí ele tá gerando. Vamos lá. Aí, ó. Interessante. Driver demand. Ou seja, demanda do motorista, o mapa de carga. Só que aí o que eu tenho que tomar cuidado, pessoal? Por isso que eu anexo aquela tabela em Excel com linha e coluna e os valores originais. Porque às vezes aqui ele está fazendo uma base só. Para eu depois ter só uma linha de raciocínio para me alterar meus mapas. Pode ser que o número de linha e coluna seja diferente no mapa do seu carro. Por isso que eu crio uma tabela em Excel. Cada aba eu tenho um mapa diferente e eu anexo e solicito para ele criar, utilizando como padrão esse arquivo em Excel que eu gerei com cada aba e cada mapa. Mapa de carga, de fluxo, de lambda, de ignição. Se eu tenho 5 mapas de carga, eu vou gerar 5 abas com cada mapa, com linha e coluna exatamente original do sistema, ok? Aqui é só ele só está me dando uma ideia, né? Ó, de lambda, que interessante, ó. Você vê que aqui a partir de 85% ele já começa a enriquecer a lambda e em 100% ele vai enriquecendo também, ó. Então ele já dá uma ideia de estratégia de como alterar. E aí vamos ver o mapa de ignição, ó.
Ele começa com ponto alto, ó, 40, 36, depois vai diminuindo até chegar em 30. Então bem interessante as limitações. Flash shift você poderia... Aí ele fala aqui, ó, que o torque é entre 4.200 e 5.000 RPM, né? Extremamente rápido. Então ele fala que Pro T2 e TB são rápidas e TB cheio desde 3.000. Então de 3.000 em diante ele está com o motor sempre cheio, porque agora eu tenho 2 corpos de borboleta. Ok, perfeito. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo, só para mostrar que com a inteligência artificial eu posso pedir ajuda para ele criar tabelas para me gerar um remap de módulo. No próximo vídeo eu já vou fazer os primeiros testes na rua. Depois eu vou coletar esses dados, vou colocar na inteligência artificial. Eu vou pedir para ele analisar os dados de datalog e o que eu posso melhorar naquele mapa. Então vai ficar com uma parte de vídeo 2 ou 3, ok? E você viu que ele me forneceu uma estratégia bem interessante do módulo. Depois eu vou fazer um vídeo carregando essa tabela e mostrando os demais parâmetros, ok? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se considera se inscrever no canal, turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!